Nós temos uma área ainda do Estado que vai acontecer. Isso vai acontecer como? É aí que vem a minha preocupação da questão da sustentabilidade. Quando você amarra a sustentabilidade a um item, uma variável que é o desmatamento, você está olhando para um ponto do triângulo, está olhando para o outro. Então, um estado que tem uma capacidade incrível para a produção, mas ninguém está olhando como fazer isso da forma correta. E mais não faça isso. Então, o pagamento dos serviços ambientais é legal, mas tem que acontecer concomitantemente com a produção. Não é deixar de produzir para receber. Ele tem que ser um extra da propriedade. A propriedade ela tem que ter o seu papel principal, que é produzir. Qual é, hoje, na Carta da Terra, a principal função de um imóvel rural? Você ser sustentável? Beleza. Você produzir de forma que não tenha uma agressão muito forte ao meio ambiente. Temos essas preocupações. Mas não é deixar de produzir. Eu vou falar um pouco da agricultura familiar também no Estado. Só em assentamento no Estado do Maranhão, nós temos uma área de 4 milhões de hectares, só dentro de assentamento. Isso é 2 vezes mais a área que está no grande produtor, produzindo grão. Se as associações produzissem 1/3 da área, a gente já está falando de uma área de supressão de quanto? De mais de 1 milhão de hectares. Quase o tamanho da área de soja que nós temos hoje. Se produzisse apenas 1/3 da sua área, a gente já estaria falando de preservação de 2/3. Nós não temos isso ainda no Estado. Mas se eu estou falando do plano de fruticultura, se eu estou falando de plano de desenvolvimento, eu estou falando que essas pessoas vão produzir. Para elas produzir, ela vai fazer o quê primeiro? Vai desmatar. Então a gente não pode estar pensando que isso não vai acontecer. Não é o que vai, é o como vai acontecer. Como é que eu vou colocar esse 1 milhão de hectares em produção dentro dessas comunidades e não vou fazer supressão? E como é que as leis que eu estou fazendo hoje não vai deixar de atingir esse pequeno que ainda não começou a produzir? Porque essas mesmas leis, elas vão ser passivas para o pequeno que ainda não aconteceu no Estado da forma como deveria. E quando ele acontecer, se ele fazer isso minimamente, ele vai ter uma área maior do que eu tenho hoje de produção. E aí? Mudou a perspectiva? Então, sustentabilidade é a gente fazer da forma correta, não é deixar de fazer. O Maranhão precisa ainda fazer muita coisa, precisa ainda trabalhar muitas áreas. E eu não estou falando do grande produtor, estou falando do pequeno produtor, com áreas que estão, na grande maioria, improdutivas. E no conceito, hoje que nós temos de reforma agrária, essas áreas são passíveis de restituição, se você for olhar só na base da lei. Não deve ser feito. O que deve ser feito é trabalhar essas pessoas que lá já estão, para que elas consigam produzir. E consigam fazer. Eu tenho um de assentamento que tem 2.000, 1.600, 13.000 hectares e produzem 10. Está correto isso? Como é que essa pessoa vai passar pelo poder da transformação se ela não entrar ou adentrar nesse viés que vai acontecer, principalmente quando a gente tem focado a sustentabilidade em uma única variável, que é o desmatamento? Tem que ser repensado. E eu acredito que a engenharia agronômica é, sim, uma ferramenta importante para a gente estar trabalhando isso.